alunos, no vídeo anterior, tá, nós destacamos ali, né, alguns prismas, né, e com suas respectivas planificações, certo? Nós falamos ali a respeito do prisma reto, né, de base triangular, também conhecido apenas como prisma reto triangular, certo? Onde nós vimos aqui a sua base inferior e a sua base superior, que são triângulos, e nós vimos que as suas faces laterais são apenas retângulos, tudo bem? Então, pessoal, só para destacar aqui, tá? Os retângulos, tá? São sempre as laterais do prisma, tudo bem? E nesse caso aqui, ó, os triângulos são as bases do prisma, beleza? Então você tem aqui, ó, a base inferior, a base superior, e nós temos aqui as faces laterais, que são, né, os nossos retângulos, ok? Pessoal, é muito importante que você saiba olhar para um prisma e ver a sua planificação. Ou olhar para a sua planificação e ver ali, né, o seu prisma formado, certo? Porque isso é algo que é muito cobrado ali nas provas de Enem, certinho? Bom, pessoal, no vídeo anterior a gente também viu, além do prisma de base triangular, a gente viu o pentagonal, o hexagonal, o octogonal e assim por diante, certinho? Bom, pessoal, só quero destacar aqui, né, que no prisma reto de base pentagonal, as bases são pentágonos, né? Você tem duas bases, uma inferior e outra superior, tá, pessoal? Então, os pentágonos sempre serão as bases. E em qualquer prisma, tá, pessoal? Os retângulos sempre vão ser, tá, pessoal? As nossas faces laterais, beleza? Mais uma vez, é importante você olhar para o prisma e entender como é que se dá a sua planificação. E também é muito importante você olhar para a planificação e entender que aquilo vai formar esse tipo de prisma aqui, certinho? Algo que é cobrado ali nas nossas provas de vestibular e também no Enem, ok? Bom, pessoal, vamos falar agora a respeito, então, dos prismas regulares, certo? Eu ainda não comentei essa ideia com vocês. Eu só falei com vocês até agora, né, para quem está acompanhando os vídeos anteriores, eu falei de polígonos regulares, certo? E falei também de poliedros regulares, certo? Então, nós temos também o prisma regular. Agora, professor, o que significa quando um exercício, né, ou quando um conteúdo falar para mim que eu tenho ali um prisma regular, tá, pessoal? Vejamos essa seguinte situação. Se o prisma, tá, pessoal, ele for reto e as bases forem polígonos regulares, certinho? Nós vamos dizer, então, que o prisma é um prisma regular. Bom, galera, então vejam bem, em um exercício, se ele fala assim, ó, seja um prisma regular, né, e esse prisma for lá, tiver uma base pentagonal, uma base hexagonal, uma base triangular, o que você vai saber? Que aquele polígono da base, certo, ele é um polígono regular. E aí vale todas aquelas ideias que eu já apresentei anteriormente para vocês, tá? Professor, o que significa um polígono regular? Significa, pessoal, que todos esses lados aqui, ó, têm a mesma medida. Significa também, tá, pessoal, que esta base aqui pode ser inscrita em uma circunferência. Significa aqui, pessoal, que esses ângulos internos têm todos o mesmo valor, correto? Isso significa, tá, pessoal, que aqui, ó, você vai poder dividir, tá, pessoal, o seu polígono da base em triângulos isósceles, e se no caso for um hexágono, são triângulos equiláteros. Então todas aquelas ideias que eu passei para vocês lá de polígonos regulares vão valer agora, tá, pessoal? Quando eu disser para vocês, quando eu disser não, né? Quando o exercício disser para vocês que nós vamos ter um prisma regular, tudo bem? Então essa é a ideia. Falou de prisma regular, lembra lá de polígonos regulares, ok? Bom, pessoal, no estudo dos prismas, as coisas mais importantes que serão cobradas de vocês é o cálculo da área da base, certo? A área lateral e também o volume, certo? A área da base, a área lateral e a área total e também o volume, certo, galera? Eu não destaquei aqui a área total, mas a área total também vai ser algo muito cobrado de vocês, tá? Professor, como é que eu calculo a área da base? Bom, pessoal, primeiramente você tem que entender o que é a base do teu prisma. Se a sua base é um pentágono, ou é um hexágono, não é um triângulo, é um quadrado, aí você vai calcular a área da base de acordo com a figura que você tem, né? Muito bom. E aí você vai usar os conhecimentos que a gente já viu aí nos vídeos anteriores, certo? Para calcular lá a área de um pentágono, de um hexágono, de um triângulo, de um quadrado. Você vai ter que perceber se esse triângulo ele é um triângulo isósceles, se é um triângulo equilátero, se é um triângulo escaleno e assim por diante, ok? Mas a maioria dos exercícios, eles falam sempre de prismas regulares, tá? Mas não é regra, tá, galera? Muito bem, então quando você perceber que tipo de base você tem, você vai lá e calcula a área dessa base, certo, galera? Aí você vai ter que perceber ainda, tá, pessoal, se o seu exercício ele vai pedir a área apenas de uma base ou a área das duas bases. Então preste atenção nisso, certo? Bom, a área de uma base é isso. Multiplicando por 2, você encontra também a área das duas bases, visto que em um prisma as bases são idênticas, né? A base inferior e superior elas são iguais.
Beleza. Bom, pessoal, já as laterais, né, a área lateral, basta você calcular aqui a área de um prisma, certo? Aliás, de uma face lateral, que vai ser um retângulo, e multiplicar, tá, pessoal, pela quantidade de laterais que você tem. E aí você vai calcular a área lateral. Professor, o que é a área total? A área total, tá, galera, seria você somar aqui a sua área lateral mais a área das suas duas bases, beleza? Muito bem, tá, galera? E o volume, professor, o que é o volume? Pessoal, no caso o volume seria a gente calcular a área da base, certo? Então você calcula a área da base e multiplica pela altura. Quando você calcula a área da base e multiplica pela altura, você está encontrando o volume do teu prisma, beleza? Muito bem, então pessoal, ó, no estudo dos prismas é muito comum então precisarmos do cálculo da área lateral, da área da base, da área total e também do seu volume, coisa que eu acabei de comentar, certo? Bom, pessoal, a área da base, nós vamos chamar aqui, tá, pessoal? Nós vamos começar a escrever aqui como SB, tudo bem? Então, toda vez que eu for calcular uma área da base aqui, pessoal, eu vou usar o SB, certo? Bom, isso, pessoal, obviamente a base vai depender do polígono que representa essa base, como eu já comentei com vocês, certo? Nós podemos ter a base triangular, quadrada, pentagonal, hexagonal e assim por diante, certo? Bom, pessoal, a área lateral nós vamos tratar aqui por SL, certinho? E a área lateral é dada pela multiplicação do número de faces laterais pela área de uma destas faces. É o que eu comentei aqui com vocês. Pessoal, para a gente poder calcular a área lateral, basta calcular a área de um retângulo e multiplicar pela quantidade de retângulos que eu tenho, né? Que é a quantidade de faces laterais que eu tenho, beleza? Bom, pessoal, já a área total nós vamos chamar de ST, certo? E é a soma das áreas das bases mais a área lateral, certo? E o volume do nosso prisma, tá, pessoal, é dada pela multiplicação da área de uma base, tá, pessoal? Então, apenas uma base multiplicado pela altura do prisma. Então, quando você calcula a área de uma base e multiplica pela altura do prisma, você está encontrando o seu volume. E nós vamos aprender agora, né, nos próximos vídeos, tá, pessoal, como fazer esses cálculos aqui, tá certo?